como agradecer o que fez por mim e pelo que fará. Somente um Deus assim é capaz de amar um pobre pecador. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é rei. Hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo até o fim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Teu reino vem sobre nós, Ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, Ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é A Bíblia diz em Atos, capítulo 1, verso 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. No capítulo 2, verso 38, diz que quando nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, recebemos o dom do Espírito Santo. Atos 1,8 diz que quando recebemos o dom do Espírito Santo, recebemos poder para testemunhar em nossa cidade, em nosso país, em outros países e até os confins da terra. Chegou o tempo de usar este poder do Espírito Santo em nós, para que toda a nossa igreja se envolva na grande campanha de missões mundiais ano 2022. Em nome de Jesus Cristo, o fundador e cabeça da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, quero dar as boas-vindas a você que está participando desta celebração, culto de adoração a Deus.
com ênfase em missões mundiais. Bem-vindo e bem-vinda em nome de Jesus. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome. Glorificamos, ó Pai, por tudo que Tu és. Queremos Te agradecer pela oportunidade, através da internet, de estarmos prestando um culto de louvor e adoração. Aceita o nosso culto, Pai. Fala aos nossos corações através da Tua palavra, através do Teu servo que trará a mensagem. Senhor, traz um avivamento sobre a nossa igreja, para que possamos cada dia mais buscarmos a Tua presença em oração, em conhecimento da Tua palavra, em colocá-la em prática na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos a compaixão, o nosso tema de missões mundiais para este ano. Que não seja apenas um tema, mas coloquemos em prática e que possamos estar orando por missões, pelos missionários, por suas famílias. Senhor, clamamos, ó Pai, pelas guerras, clamamos, ó Pai, pela Ucrânia, que tem sofrido o ataque da Rússia. Senhor, tem misericórdia. Muito obrigada, porque o Senhor está cuidando daquele povo. Nós Te agradecemos porque o Senhor tem dado estratégias àquele povo, que o Senhor tem desviado as bombas. Ó Pai, abençoa os nossos missionários para que tenham a direção do Senhor para tudo que estiverem fazendo. Renova a saúde, renova a alegria na Tua presença, de estar fazendo a Tua vontade, e que eles sintam a Tua mão protetora, aqueles que saíram da Ucrânia, aqueles que não conseguiram sair, mas que o Senhor dê estratégias para o trabalho missionário ali, também todos os outros missionários ao redor do mundo. Nós oramos e agradecemos o nome precioso de Jesus. Amém. Viva a compaixão. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20 nos diz isso. A escolha do tema da campanha de missões mundiais para 2022 está diretamente ligada ao momento em que a humanidade viveu nesses últimos 2 anos. Lidar com a pandemia de Covid-19, que nos trancou em casa, nos afastou das pessoas queridas e nos fez enxergar a morte mais de perto, nos levou a pensarmos menos em nós e mais em Cristo. E enxergamos como Deus opera milagre em nosso cotidiano, no nosso meio. E o que é viver a compaixão, se não vivermos em favor do próximo? No final da sua carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu: sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Sim, Gálatas 6:17. É impossível viver a compaixão de Cristo sem ter suas marcas em nossas vidas. Paulo as teve. Agora é a nossa vez de carregarmos as marcas de Jesus em nossas vidas. O dicionário nos diz que compaixão significa compreender o estado emocional de outra pessoa. O sentimento de compaixão está associado a um desejo de aliviar ou minorar o sofrimento de alguém, bem como demonstrar especial gentileza para com aqueles que sofrem. Ou seja, é um sentimento que nos leva à ação de ajudar. Quando vivemos a compaixão de Cristo, o serviço vem naturalmente e as pessoas se abrem para o Evangelho. A compaixão é uma das principais características de Cristo evidenciada na Bíblia. A compaixão era o que movia Cristo às multidões, como em Marcos 6:34. Pois Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles. E assim como um vírus, a compaixão também é contagiosa. Mas ao invés de levar ao fim, a compaixão produz vida. É como se para cada gesto de compaixão, 10 vidas fossem transformadas para a glória do Senhor e cheias de compaixão numa multiplicação infinita. Ao caminhar com Cristo, os discípulos tiveram suas próprias características transformadas. Eles passaram a ser mais sensíveis às necessidades daqueles que os cercavam. Jesus, como nós bem sabemos, é onisciente. Ele sabe de tudo o que precisamos e seus seguidores, de certa forma, passam a desenvolver a sensibilidade de perceber o que os outros necessitam.
Em Marcos 6, 34 a 36, diz que já era tarde e por isso seus discípulos se aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Jesus se compadeceu daquilo que era espiritualmente necessário. Mas os discípulos se compadeceram do que era físico, pois ainda não tinham todo o entendimento daquilo sobre o qual Jesus sempre compreendeu. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar muitas coisas. Talvez hoje você não possa demonstrar sua compaixão por pessoas de outros países de forma presencial, assim como têm feito os missionários de missões mundiais. Mas você pode concretizá-la através de suas ofertas e orações. Ou quem sabe falando a outras pessoas com grande amor pela obra missionária. A sua demonstração de compaixão pelo próximo pode mobilizar muitas pessoas. Em cada situação, Deus nos traz uma lição. E na pandemia não foi diferente. Aprendemos que para viver a compaixão fora de casa, temos que vivê-la dentro de casa primeiramente. Ao longo desta campanha, você e sua igreja serão motivados a viver a compaixão de Cristo de forma prática, amando e servindo ao próximo. É tempo de deixar Cristo viver em você. Viva a compaixão. Nós ele vem, pra sempre Jesus reinará. Das nações ele é rei, não há outro igual, pra sempre. Cristo se compadece das nossas fraquezas, assegura-nos a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus Cristo, nosso amado Salvador, divino, Deus conosco, também com natureza humana. Em sua humanidade, enquanto viveu aqui na Terra, experimentou as mesmas situações que nós enfrentamos, inclusive tentações. Como nós, em tudo ele foi tentado, porém não pecou. Conhecendo por experiência as pressões das tentações promovidas por Satanás, Cristo olha com benevolência e compaixão para conosco nos momentos de nossas fraquezas. Perfeito sumo sacerdote que é, ele se põe diante de Deus em nosso favor. É por meio dele e só por ele que podemos e devemos chegar com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e graça, recomenda-nos o verso 16. Então, é o que faremos agora, é momento de confissão. Senhor, não temos mérito algum para estarmos em Tua presença. Somos pecadores, reconhecemos que há circunstâncias em que fraquejamos e erramos. Tem compaixão de nós em nossas fraquezas e perdoa os nossos pecados, pedimos com confiança, porque é em nome de Jesus, nosso Salvador e perfeito sumo sacerdote que oramos. Amém. Feliz campanha missionária PIB-RJ. Um prazer falar com vocês. Aqui é o pastor e missionário Eli Costa. Ana Costa. Nós temos 2 filhos, o Samuel de 5 anos e a Rebeca de 4 meses, que nasceu aqui, uma moçambicana. Isso já é um grande testemunho, pois as pessoas viram o poder de Deus em nossas vidas, de ver que nossa filha nasceu com saúde. Estamos muito felizes em compartilhar com vocês um pouco que Deus tem feito aqui no norte de Moçambique, aqui na cidade de Lixinga. Nós estamos aqui trabalhando com o povo não alcançado, chamado povo Iau. E para isso nós estamos aprendendo a língua local para poder nos comunicarmos com eles e levar a mensagem de amor, a mensagem de compaixão para o povo moçambicano.
Nós temos 2 projetos aqui, o projeto English for Life, que é para jovens e adultos, e também o projeto UMI, que significa vida, que é destinado para meninas entre 7 a 18 anos, com o principal objetivo de combater o casamento precoce, que é o que mais acontece aqui em nossa região. Nesse tempo, Deus tem nos dado grandes testemunhos de mudanças na vida dessas meninas. E um que nós gostaríamos de partilhar é da querida Ana. Ana chegou no nosso projeto muito séria, envergonhada e muito triste, usando aquele véu que aqui na língua eles chamam de buibui, que seria o véu com a burca. E pouco a pouco a gente sempre tentando fazer as orações e os cumprimentos, sempre no idioma Iau, para que Ana se sentisse acolhida e ao mesmo tempo ensinando o português para alfabetizá-la, pois apesar de ter 15 anos, Ana ainda não sabe ler. Ela foi se abrindo e na última semana Ana chegou sem a burca, sem o véu, com o cabelo trançado e um sorriso no rosto. E ali nós percebemos o quanto Deus tem feito a mudança. Em nenhum momento a gente pediu para Ana mudar o vestimento, em nenhum momento a gente criticou a religião dela ou criticou o Deus que ela serve, que ela acredita. Mas ela percebeu que ali há um verdadeiro Deus. Issa, o Filho do Senhor, nosso Pai, Jesus Cristo. Então, ore pela vida da Ana para que ela continue sendo transformada pela compaixão. Então que você continue aí, o nosso desafio é você continue a orar, a mobilizar essa igreja abençoada aí no Rio de Janeiro e também a enviar a sua oferta, a sua contribuição, o seu envolvimento em missões mundiais, para que mais meninas como essa, para que mais adultos e jovens do curso de inglês, English for Life, também possa continuar a se capacitar. E assim, vamos juntos viver a compaixão de Jesus em nossas vidas. Então, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe, querido pastor. Estamos juntos aí nessa caminhada. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, igreja. Um grande abraço. Santa semear, lembra-te de quem levou a cruz onde expirou. Toma tua cruz também, renuncia tudo e vem, segue o versículo fervor, semeando sem temor. Fala, não te cales. Segue a cruz da redenção. Cristo espera que tu fales, tuas pedras mandarão. Fala, não te cales, deixa agora os teus terrores. Vai com fé os pecadores, proclamando a salvação. A mensagem leva com amor as ovelhas que não têm pastor. Eis as multidões sem luz, perdendo-se em Jesus. Fala todos sem cessar, pois o sol vai declinar, mostrando a compaixão, anuncia a salvação. A Bíblia diz no Salmo 90, versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias,
para que alcancemos corações sábios. A minha tradução aqui, a tradução que eu estou usando este ano, a nova versão transformadora, diz assim: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Agora, interessante é que Martinho Lutero, quando fez a sua tradução da Bíblia para o alemão, né, a língua alemã, sua língua, ele traduziu assim: ensina-nos a pensar que deveremos morrer para que sejamos sábios. Ensina-nos a pensar que morreremos, que deveremos morrer para que sejamos sábios. Curva a sua cabeça. Ó Deus e Pai, nós nos curvamos diante de Ti nesta hora, desejosos de ouvir a Tua palavra. Obrigado pelo transcurso deste culto até aqui. Obrigado porque já nos falaste por intermédio de várias participações e agora esperamos a Tua voz. Queremos ouvi-la em nome de Jesus. Amém. Do primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, nos vem uma informação muito interessante, uma história interessante a respeito da vida dele. Contam que ele fez o testamento dele, e nesse testamento ele dizia que ele tinha escravos, ele dizia que um escravo, o senhor William Lee, o escravo William Lee seria libertado, deveria ser libertado logo após a sua morte. Ponto parágrafo. Outros 123 escravos, 123, deveriam trabalhar para a sua esposa, para a viúva, e serem libertados após a morte dela, da viúva. Então, está claro isso aí? George Washington, possuidor de escravos, faz o seu testamento, no qual diz: liberte-se imediatamente o escravo William Lee. 123 outros escravos serão libertados depois da morte da minha mulher. Simples assim. O que acontece? Ele morre, William Lee é libertado e os 123 esperam a morte da mulher. A mulher, a viúva, fez o quê? Imediatamente libertou os 123. Por quê? Porque ela não queria incentivo para a sua morte. Imagina todos os 123 escravos dizendo: tomara que morra, não tomara que chova, não tomara que morra. Quer dizer, é uma situação complicada, todo mundo quer viver, e é sobre a realidade triste e às vezes desesperadora para muita gente da morte é que eu desejo meditar nesta noite. Porque a Bíblia diz: ensina-nos, tradução de Lutero, ensina-nos a pensar que deveremos morrer para que sejamos sábios. Inevitabilidade da morte, a transitoriedade da vida, brevidade da vida e a oportunidade que a vida enseja. Vamos pensar nesses pontos, nestes breves momentos, nesta noite. Enquanto a morte não vem, lembremos que a vida é marcada pela transitoriedade. Meus amigos, nossa viagem por este mundo é como se fosse uma narrativa que tem início, meio e fim. Início, meio e fim. Um dia entramos neste mundo pela via do nascimento, e um dia sairemos dele fechando os nossos olhos definitivamente. Esse é o nosso quinhão, essa é a nossa parte, é a parte que nos cabe neste latifúndio.
Uma das filosofias de maior influência no período do pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, a filosofia que prevaleceu nos meios intelectuais, educacionais, culturais, uma filosofia chamada existencialismo. E se eu fosse simplificar para você o que significa essa filosofia, eu diria que existencialismo é a filosofia do desespero. Por quê? Tem um pressuposto. O pressuposto é que o homem, você e eu, estamos sozinhos no mundo, já que eles dispensam a existência de Deus, já que eles não contam com a existência de Deus, então eles supõem que o homem esteja sozinho neste mundo. Então, estando sozinhos no mundo, os homens têm que aceitar plena responsabilidade por todas as suas ações. Para o existencialista, o problema da morte é o problema de maior importância. Por quê? Porque embora o homem possa se esquivar e evitar uma porção de problemas com os quais ele convive, a morte não. A morte é um problema do qual ele não consegue se esquivar. Ele vai precisar, mais cedo ou mais tarde, enfrentar. Ninguém pode arranjar uma outra pessoa para morrer no seu lugar. Não é assim? Chega aquela hora da morte, aquele indivíduo está indo embora. Alguns existencialistas vão tão longe nessa análise que eles dizem que toda a vida do homem é vivida em função da morte. É vivida em referência ao momento da morte. E eu me lembro que um filósofo alemão chamado Martin Heidegger vai dizer no seu livro Ser e Tempo, que o homem, cada indivíduo é abre aspas, uma palavra que ele inventou em alemão que nem havia, é um ser para a morte, fecha aspas. Ser para a morte. Você e eu somos seres para a morte. E aí, graças a Deus, surgiram os existencialistas cristãos a partir da filosofia de Kierkegaard, que era filósofo, mas também era teólogo, falecido no ano de 1855, que defendia que esse desespero do ser humano não é necessário, não precisa acontecer, porque o homem pode aproveitar o fato de que está sozinho e, em vez de ficar desesperado, manter um relacionamento íntimo, eu-tu, com o divino. Um relacionamento humano-divino. Então essa é a solução para o existencialismo cristão de Kierkegaard e alguns outros. Então, a morte nos lembra isso, que nós somos seres transitórios, estamos aqui de passagem. Mas em segundo lugar, a morte, enquanto a morte não vem, nós devemos nos lembrar que a vida é marcada pela brevidade. Se é marcada pela transitoriedade, ou seja, não é definitiva aqui, ela não é definitiva e nem é longa, ela é breve. O apóstolo Tiago filosofa sobre isso quando diz: o que é a vossa vida? Tiago capítulo 4, versículo 14. Que é a vossa vida? Sois apenas uma neblina. A palavra átimos em grego, de onde os cientistas contemporâneos tiraram a palavra atmosfera, né? Então é uma neblina, um átimos, que aparece por um instante e logo se dissipa, e logo se encerra. Do ponto de vista meramente biológico, se o homem fosse apenas biologia, diríamos que nós somos uma neblina passageira. O sofrido Jó compara a brevidade da vida a dois elementos do mundo natural, a flor e a sombra. Ele diz, Jó 14, 2, o homem sai como a flor e murcha, foge também como a sombra
e não permanece. Flor, sombra, a flor murcha, a sombra foge e nós morreremos. Salmo 90, versículo 10, na minha tradução aqui diz assim: recebemos 70 anos para viver, né? Alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparecem e nós voamos. Outro salmo que fala da brevidade da vida, Salmo 102, 3: pois os meus dias somem como fumaça, como brasas ardentes meus ossos queimam. Salmo 103, 15 e 16: nossos dias na terra são como o capim, como as flores do campo desabrochamos. O vento sopra, porém, e desaparecemos, como se nunca tivéssemos existido. Salmo 103, 15 e 16. Então, enquanto a morte não vem, pense na transitoriedade da vida. Estamos aqui de passagem. Enquanto a morte não vem, pense na brevidade da vida. Mas por fim, enquanto a morte não vem, pense que a vida é marcada pela oportunidade. A vida é marcada pela oportunidade. O autor de Eclesiastes, aqui na Bíblia também, fez uma recomendação que em princípio soa e parece muito estranha. Porque, olha só, diz assim, Eclesiastes 7:2: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois a morte é o fim de todos os homens, que os vivos reflitam nisso em seu coração. Então aqui, o autor de Eclesiastes, o sábio autor, já está dizendo, falando de uma primeira oportunidade que nós temos com a vida, a oportunidade de refletir sobre a vida, a oportunidade de refletir sobre os eventos da vida, sobre a transitoriedade da vida, sobre a brevidade da vida e refletir nas oportunidades da vida. Meus irmãos, o velório é um local de choque. O velório é uma escola altamente convincente. Por isso que ele está dizendo que é melhor ir para um velório do que ir para uma festa de aniversário. Porque no velório você vê o fim da vida e você pensa, hoje é ele, amanhã sou eu, depois de amanhã é você. E aí você fica refletindo. Agora o interessante é que quando nós alinhamos a nossa vida ao lado da vontade de Deus, sabe o que acontece? Esse evento chamado morte deixa de nos atemorizar. Nós perdemos o medo da morte e afirmaremos, como fez o salmista no outro salmo, Salmo 48, 14, ele diz: porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Então até a morte ele nos guia, mas vai ser o nosso Deus mesmo depois da morte, para sempre, diz ele aqui no Salmo 48, 14. Então enquanto a morte não vem, o Senhor vai nos guiando, inclusive nos preparando para aquele dia do velório. Então a vida é marcada por oportunidades. Quais? Eu já falei uma, refletir. Posso falar uma segunda, a oportunidade de crer. A fé em Cristo. A fé em Cristo nos faz viver de um modo diferenciado, não é verdade? Mas não só viver, a fé em Cristo nos faz também morrer de um modo diferenciado. Eu li uma história de um missionário trabalhando entre os muçulmanos, e um dia uma senhora muçulmana chegou para ele, até assim meio agressiva, e disse: o que é que vocês cristãos fizeram com a nossa filha?
perguntou a mulher. A filha havia morrido, a filha de 16 anos havia morrido alguns dias antes. E aí o missionário tenta se defender dizendo: nós não fizemos nada. Ah, sim, vocês fizeram alguma coisa com ela. E o missionário pensou que fosse uma acusação grave, alguma coisa, mas acabou sendo um elogio. E a mulher diz assim: vocês fizeram uma coisa com ela sim, porque ela morreu sorrindo e o nosso povo não morre assim. Ela morreu sorrindo e o nosso povo não morre assim. Aquela menina havia encontrado a Cristo e crido nele alguns meses antes, como eu disse, e o medo da morte havia desaparecido. Meu irmão, você não precisa ter medo da morte, você não precisa viver acanhado, apavorado com a perspectiva da morte, porque a morte para o crente significa estar para sempre com o Senhor. Por isso, os primeiros cristãos, aqueles que não só leram a Bíblia, mas até escreveram a Bíblia, eles não só não tinham medo da morte, como até, você não vai nem acreditar nisso, espero que acredite, eles não apenas não tinham medo, mas eles desejavam a morte. Desejavam a morte. Pode uma coisa dessas? Uma coisa que parece doentia, mas para eles era a mais saudável. E o apóstolo Paulo vai explicar por quê em 2 Timóteo capítulo 1, ele diz: e agora Deus tornou tudo isso claro para nós, com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte. Destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas. A vida é marcada pela oportunidade de refletir, pela oportunidade de crer, mas tem mais: a vida é uma oportunidade para amarmos. A vida é uma oportunidade para amarmos. O apóstolo Paulo também, que desejava morrer, que preferia até preferia ir para o céu a ficar na terra sofrendo, mas por causa da grande missão que Deus lhe dera, continuaria aqui na terra tranquilamente e feliz. Paulo escreve aos Gálatas 6:10: assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Enquanto temos tempo, enquanto temos oportunidade, enquanto você está vivo, porque depois que morrer, você não vai conseguir mais demonstrar amor e nem receber demonstração de amor. É agora. Se você tem que dizer para a sua esposa que você a ama, é agora. Se a senhora tem que dizer para o seu esposo que o ama, é agora. Como diz a Mirtes Matias num poema: dá-me uma flor antes que eu morra. Enquanto temos tempo, demonstremos amor às pessoas que nos rodeiam. Refletir, crer, amar, mas a vida é marcada por uma outra oportunidade. A oportunidade de ter esperança, de ter esperança. Quem quer morrer, levante a mão. Ninguém levanta. Certamente todos querem viver e todos farão o que for possível para postergar, para adiar o dia da sua morte. E aí eu me lembro da história de um homem que foi condenado à morte. E ele então disse para o rei que o condenava, ele falou: rei, ó majestade, se me deres até o final do ano para eu viver, eu juro que vou ensinar o teu cavalo a voar. Hein? O teu cavalo a voar? Sim, majestade, me dê um prazo, 1 ano eu peço só. Se ao final desse período o cavalo não voar, então pode executar a sentença que me aguarda. Aí o rei topou.
Aí os amigos falaram: rapaz, você está maluco, como é que você propõe uma coisa dessas para o rei, dentro de um ano fazer um cavalo voar? Sabe qual foi a resposta dele? Ele falou: bom, dentro de um ano várias coisas podem acontecer. O rei pode morrer, eu posso morrer, resolve o problema. O cavalo pode morrer, então fica tudo resolvido. E quem sabe, disse mais ainda, dentro de um ano, quem sabe, talvez o cavalo aprenda a voar. Era um gaiato mesmo, né? Era um humorista daqueles tempos pré-rádio, jornal e televisão. Como seres humanos, nós nos agarramos a qualquer fiapo de esperança que acene para nós. Mas, meus amigos, preciso lhes dizer que Jesus nos dá muito mais do que fiapos de esperança. Ele é a encarnação da própria esperança. Ele é a própria esperança em carne e osso. Um irmão tinha um amigo, e o amigo desenvolveu câncer no rim. E ele então, o amigo, foi visitar o outro e perguntou: você por acaso, com muito jeitinho, né? Sabe como é que são essas conversas? Você por acaso está com medo, tem medo de morrer? Já teve medo de morrer? E aí o paciente disse: não, tive não. Mas por que não? Aí o amigo diz: você, o doente, você não pode me ameaçar com o céu. Você não pode me ameaçar com o céu. Ou seja, em outras palavras, dito de outra forma, o céu não consegue se constituir em ameaça para ninguém. O céu é muito melhor partir, diz o apóstolo Paulo, do que ficar aqui para sempre. Muito melhor partir. Mas quem pode dizer isso? Quem estiver preparado. Por isso o salmista diz: ajuda-nos a entender como a vida é breve, ajuda-nos a lembrar que vamos morrer, para que vivamos com sabedoria. E o ato mais sábio de qualquer pecador é escolher viver ao lado de Cristo Jesus. Eu quero terminar com uma história que eu li. Aliás, eu não li, eu ouvi essa história de alguém que estava na América, nos Estados Unidos, e viu essa história em vários noticiários de telejornal. A história de uns amigos que alugaram um avião e resolveram fazer uma programação diferente. Eles iriam saltar de paraquedas. E um último ficaria dentro do avião filmando. Lá vai o Bill. Tchau, Bill. O Bill pula, abre o paraquedas e vai embora. Agora vem o Ted. Oi, Ted, tchau. E o Ted pula feliz, o paraquedas abre. E por fim, esse que estaria filmando vai saltar também. E ele salta. Todos os amigos pularam, ele filmando todo mundo. E no final ele salta. Só depois que salta. Veja, meus amigos, como essa história, por que ela foi parar nos telejornais norte-americanos. Só depois que ele salta é que ele descobre que esqueceu de levar o paraquedas. Já pensou? Pode pensar, mas aquele rapaz não tinha como pensar mais. Ele agora a câmera vibra de desespero, e ele está desesperado, e desesperado vai até o chão, na queda que vai lhe ceifar a vida. Meus amigos, eu conheço muita gente que tem levado pela vida fora muitos apetrechos de sobrevivência, que vão levando câmeras, que vão levando tudo que há de melhor, e se esquecem do paraquedas, se esquecem de Jesus, que pode salvá-los e garantir-lhes um excelente pouso na eternidade. Creia em Jesus, receba-o como seu Senhor. Isso sim é que é ser sábio.
Ajuda-nos então, como diz o salmista, ajuda-nos, o salmista aqui é Moisés, ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Ore comigo. Ó Deus, nós nos curvamos diante de Ti, porque sabemos que És um Deus misericordioso e maravilhoso. Continua cuidando das nossas almas, continua cuidando das nossas vidas e ajuda-nos na nossa carreira espiritual a nos cercar dos apetrechos que vão garantir-nos uma passagem segura para a eternidade. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Meus braços abrem quando te vejo correndo, cansado de lutar, buscando abrigo. Eu te aceito, mesmo com esse seu jeito. Vem e descansa em